Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje é um assunto um tanto quanto polêmico, mas eu preciso que você preste bastante atenção. Chega um momento na vida do cidadão, do homem e da mulher, que ele deve abandonar os seus pais. Esse assunto é o assunto do vídeo de hoje. Calma, calma que eu já vou explicar pra vocês, tá? Primeiro, deixa o like nesse vídeo, se inscreve, a gente tá numa meta aí de atingir 100 mil seguidores, eu preciso, de você pra me ajudar, compartilha esse vídeo. Terminando, não deixe de assistir os outros vídeos aqui do canal, tem mais de 2.000 vídeos aqui e mais vídeos serão postados dia a dia, aqui sempre levando espiritualidade, reflexão, desenvolvimento pra sua vida. Hoje eu quero falar sobre isso. Chega um momento que os filhos devem abandonar os pais e chega um momento que os pais devem deixar os seus filhos voar. E se você não fizer esse exercício, você vai sofrer e você vai fazer outras pessoas sofrerem. Além do que, você vai gerar uma dinâmica disfuncional entre você e os seus pais. É um assunto, gente, que é muito delicado. Toda vez que eu falo de família, eu tento falar aqui no nosso canal com muito tato, porque família é sagrado, família, ainda mais pai e mãe, sabe? Mas a gente tem que entender que algo ser sagrado não quer dizer que tudo vale, tudo pode, tudo é aceito. Muito pelo contrário. Por ser sagrado, você precisa deixar o sagrado de acordo com a sua forma de sacralizar. Então, por exemplo, não é porque Maria é sagrada para os católicos, não é porque a Bíblia é sagrada para os evangélicos, ou que os orixás são sagrados para os umbandistas, que eles vão pegar a Bíblia, os orixás ou Maria e enxunchar em qualquer contexto e achar que está certo. Se você, por exemplo, começa uma devoção exacerbada, por exemplo, você vai ler a Bíblia no banheiro? Sabe? Você até pode, se não tiver tempo, tá lendo no celular, mas você concorda comigo que por mais que a Bíblia seja sagrado para os cristãos, não combina? Ou, por exemplo, você vai pegar a imagem da Virgem Maria e vai ficar rezando o terço, andando na rua, conversando com os outros, rezando o terço dentro de um bar? Não combina. O terço é sagrado, o nome da Virgem Maria é sagrado. Mas você tem que entender o momento do sagrado. Porque se tudo é sagrado, nada é sagrado. O sagrado é o oposto do profano. Então, se você tem um relacionamento com pai e mãe que é sagrado, você precisa manter esse relacionamento como sagrado. Se você disfuncionaliza a sua relação com a sua mãe, se você disfuncionaliza a relação com o seu pai, você dessacraliza essa relação. É onde a gente tem casos de mães narcisistas, é onde a gente tem casos de filhos que não crescem. Tá? Então é muito importante a gente entender isso com muito cuidado. Quando eu falo abandonar pai e mãe, eu não estou dizendo que você tem que deixar seu pai e sua mãe passar fome. Eu não estou dizendo que você não deve visitar os seus pais, ou ainda, dependendo da situação familiar, morar com eles ou cuidar deles. Só que chega um momento que eu percebo que por apego, seja do filho ou do pai, do filho ou da mãe, instaura-se uma relação de disfuncionalidade. E isso atrapalha a evolução dos dois. Isso atrapalha a vida dos dois. Vamos pensar na natureza, porque nós somos espiritualistas. A proposta desse canal é conversar com bruxos, místicos, esotéricos, espiritualistas. E nós temos como base de sabedoria, como fonte de sabedoria, a natureza. E o que a natureza nos ensina, Gilberto? Vamos pensar, por exemplo, numa árvore. A árvore, ela é uma semente, essa semente cresce, se torna uma árvore, tem sementes, essa semente cai na terra e dá origem a uma nova árvore. O que acontece quando essa árvore, por exemplo, cai muito próximo da árvore mãe normalmente? Essa árvore, a árvore mãe, tampa o sol, a copa da árvore tampa o sol, e essas árvores que caem muito próximos da árvore mãe ficam pequenas, sempre abaixo da sombra da árvore mãe. Filhos que não vivem a sua própria vida, filhos que não fazem as suas próprias escolhas, naturalmente são filhos fracos, são homens e mulheres fracos, incapazes de tomar decisão, incapazes de crescer para além dos seus pais. Consegue entender?
vai estar sempre muito abaixo do pai e da mãe. A natureza, em sua infinita sabedoria, inclusive, ela cria ferramentas para que as sementes se dispersem o máximo possível, para que cada árvore possa atingir o seu potencial. Tem sementes que lembram uma hélice, para que o vento leve elas embora. A natureza, muitas vezes, utiliza até de pássaros, do próprio vento, para levar as sementes o mais longe possível, para que aquela árvore possa crescer. Você já andou por uma estrada, por exemplo, e viu uma árvore enorme sozinha no meio do pasto? A gente olha e fala, nossa, essa árvore está sozinha. Mas é graças a esse espaço, essa luz que ela tem, essa solidão, que ela pôde crescer e atingir aquele espaço, aquele tamanho. Se não houver isso, se ela tivesse ficado coladinho ali com a árvore mãe, ela seria só, talvez uma árvorezinha pequena. Talvez pela ausência do sol ela teria até morrido. Quantas pessoas aí que não vivem com os pais e as mães aos 30, 40, 50 anos e estão vegetando, não produzem nada. Não produzem nem frutos. Por quê? Por causa disso. Então, não sou eu dizendo, é a natureza que diz. Vamos pensar agora nos mamíferos. Tomando um cafezinho, tá, gente? Porque hoje eu tô trabalhando muito. Eu falei, vou tomar um café enquanto eu gravo aqui o vídeo. Mas o vídeo vai pro ar. Todo dia vídeo novo aí pra vocês. E é um tema interessante esse, sabe? Pensa num bezerro. A vaca, ela pare ali o seu bezerro, o bezerro vai mamando. E aí, enquanto esse bezerro é indefeso, ele é pequeno, ele é frágil, ele vai ali mamando, né, na teta da mãe e vai sobrevivendo. Chega um momento que o leite seca e esse bezerro precisa aprender a se virar e a comer ali alimentos, sem depender mais da mãe. O problema é que o ser humano ele não sabe esse momento de cortar. E ele fica um marmanjo, um homem ou uma mulher marmanjo, mamando nas tetas dos pais. Quantos clientes que eu não tenho, homens e mulheres inteligentes, que muitas vezes têm profissão, que estão sendo sustentados por pai e mãe. Sabe? Por quê? E não crescem. Como é que eu vou crescer se toda vez que eu tenho um problema, meu pai vai lá e resolve? Minha mãe vai lá e resolve. Eu não vou crescer nunca. Os pais e as mães, eles têm que dar apoio sim para os filhos. Eles têm que educar os filhos. Eles têm que estar presente na vida do filho. Mas ele tem que entender que o filho não é uma extensão dele. O filho é um outro indivíduo. Muitos pais e muitas mães não respeitam os seus filhos porque não entendem que os filhos são outros seres. O seu filho não é seu. O seu filho ele é um outro ser. Vocês têm laços, conexões, vocês têm amor um pelo outro, mas deve ter respeito pelas escolhas dele. Deve incentivá-lo a amadurecer. Deve deixá-lo cair algumas vezes para poder subir. Como o pai que vai... Por exemplo, imagina um pai que não deixa o filho andar de bicicleta porque tem medo dele cair. Não! Incentiva ele a andar de bicicleta, se ele cair, vai lá e protege, dá dicas. Esse é o papel de um pai. Tem muitos pais, muitas mães. O problema é que a gente vira pai e mãe e não necessariamente a gente está pronto para ser pai e mãe. E muitas vezes a gente pega as nossas frustrações e joga em cima dos nossos filhos. Sabe aquela coisa, eu não pude estudar medicina, meu filho vai estudar porque agora tem condição. Mas às vezes o cara quer ser músico. Não, eu sonhei em ser bailarina e coloca a filha no balé e a menina quer jogar bola. Porque a gente projeta tanto os nossos sonhos quanto os nossos medos. Pessoas que sofreram alguma coisa têm um pânico do filho sofrer aquilo ali. E aí cria todo um processo de desequilíbrio, de disfuncionalidade. Cria homens e mulheres fracos. Por isso que a geração atual é tão frágil. Consegue entender? Então eu não estou dizendo que o pai e a mãe têm que deixar o filho se lascar. Não. Mas se você desde muito jovem doutriná-lo, educá-lo, amá-lo, estar presente, se ainda na vida adulta você faz isso, mas com espaço, porque eu não digo que não tem que ter vínculo, tem que ter espaço, tem que ter respeito. O vínculo, o amor, o cuidado, o afeto pode existir. É claro que um pai que tem uma condição financeira boa, ele deve ajudar o seu filho. Mas ele deve ajudar o seu filho não só com dinheiro, mas ajudando o seu filho a entender e a produzir o próprio dinheiro. Porque se o dinheiro do pai acabar, o filho tem.
Entender, porque às vezes ajudar não é dar tudo que a pessoa precisa. Porque às vezes dando tudo que a pessoa precisa, a pessoa acaba perdendo ou deixando de ter o mais importante, que é responsabilidade, maturidade, autossuficiência. De igual forma, tem muitos filhos que não sabem honrar os seus pais. O filho que tenta educar pai e mãe, ele está disfuncional. O maior é a mãe, o maior é o pai. Gilberto, mas minha mãe é irresponsável demais, meu pai é responsável demais. Deixa eles quebrarem a cara, dê amor e cuidado, mas eles são maiores. Você não está aqui para educar cavalo velho. Você está aqui para amar. O que tanto de gente que eu vejo, que a mãe vai lá e faz merda, e o filho vai lá e tem que corrigir o que a mãe faz. E aí a mãe se torna a filha da relação. E aí o pai se torna o filho da relação. Isso, gente, é horrível demais. Você sabe por quê? Porque você, no fundo, você está gerando uma dor emocional na sua mãe. Porque você tirou dela o lugar dela, que é o lugar de ser mãe. Gilberto, mas ela não sabe ser mãe. Ela vai aprender. Porque na vida é assim, o que se você não sabe, você aprende. Funciona para todos os seres, não vai funcionar para sua amada querida mãezinha? Não vai funcionar para seu amado e querido papai? É claro que o filho, quando ele é muito iluminado, quando ele é sábio, ele pode virar e dar conselhos, dar toques, mas respeitando o livre-arbítrio do pai e da mãe e deixando de vez em quando esse pai e essa mãe quebrar a cara, porque ele é pai e mãe, mas ele é um ser humano que está em processo de aprendizado e que precisa aprender. Se eu me meto nas questões do meu pai, se eu me meto nas questões da minha mãe, eu não estou amando meu pai e minha mãe, eu estou me sentindo maior que eles, melhor que eles, e estou impedindo o crescimento deles. E aí depois esses mesmos filhos sofrem porque os pais não crescem. É claro, não vai crescer nunca, você não deixa eles crescerem. Nós crescemos nas experiências que nós temos, nas vivências que nós temos. Outra coisa, se você começa a se envolver nas questões do seu pai e da sua mãe, você toma o lugar de um deles. Ou você se posiciona acima do pai e da mãe, ou você se posiciona como igual. E aí acabou o seu casamento, filho. Tem muitos homens que são casados com as mães. Tem muitas filhas que são casadas com os pais. Casados não no sentido sexual, no sentido metafórico. E coitado da esposa, da namorada, do namorado de alguém que é casado com os pais. Sofre pra caramba. Sabe por quê? Porque vai ser a esposa, mas vai estar tendo sentimentos de amante. Vai ser esposo, mas vai estar tendo sentimento de amante. Eu conheço filhos que tiram de dentro de casa, deixam a esposa passar dificuldade para fazer agrado, mimo da sogra, da mãe. Eu conheço, por exemplo, filhos que deixam a mãe se meter na casa da esposa. Porque a partir do momento que a casa é sua, vai funcionar pelas suas regras. Sua mãe não tem que se meter. Gilberto, mas é minha mãe, mas é meu pai. Ué, a vida é sua, você pode continuar com essa postura. Mas saiba que você não vai crescer, você vai atrapalhar a evolução da sua mãe, vai atrapalhar a evolução da sua esposa, do seu esposo. É simples assim. E se dói esse assunto falar, para quem está se sentindo incomodado com esse vídeo, é para você mesmo que esse vídeo foi feito. Porque a gente tem que ter essa maturidade de entender que tudo é perfeito como está. E se eu começo a gerar uma disfunção, aquilo atrapalha. Claro que cada família tem sua dinâmica, cada história é única, mas existem processos que devem ser respeitados. Por exemplo, você nunca vai ver uma gestação de 15 meses de um ser humano, não. Nem uma gestação de um mês que vai para frente. Existe um período. É claro que a criança, a gente fala, nasce com 9, mas tem criança que nasce com 8, com 7, tem criança que nasce com 9,5. Há essas alterações. Então é claro que não é um circuito fechado, mas tem coisas que não dá para abrir mão disso. E a natureza sábia nos ensina isso. A árvore que não se afasta da árvore mãe não cresce. Imagina um boi mamando ainda nas tetas da mãe. É absurdo, né? É até estranho. Mas, gente, vocês não têm ideia. Eu sou terapeuta, o quanto de famílias eu conheço. E eu vejo isso, é muito triste, porque no final você tem 3 pessoas em disfuncionalidade. A esposa que vira amante, a mãe que vira esposa, o filho que vira pai.
Tem vários movimentos, né? Se vocês quiserem no futuro eu posso trazer vídeos explicando alguns desses movimentos, mas não pode, mãe é mãe, filho é filho, esposa é esposa. Lá na Bíblia, né, para os cristãos, fala da questão, por exemplo, do deixará o teu pai, a tua mãe, unirá em uma só carne. Sabe, isso é antigo esse fundamento. Não cabe. Se você não está disposto, e é um direito, Gilberto, mas eu quero viver assim, então viva, mas entenda que você vai viver numa disfuncionalidade que vai te custar a sua sanidade. Sabe por quê? Vai chegar um momento que essa mãe vai te fazer cobranças de marido. Vai chegar um momento que você vai se meter na relação dessa mãe com os outros irmãos. Eu conheço filhos, por exemplo, que atrapalham a dinâmica da mãe com os outros filhos. Ah, não, mas o meu irmão não pode falar assim com ela. É ela que tem que pôr limite nele, não você. Não, mas aí a mãe erra com os filhos, porque mães e pais erram com os filhos. Aí o abençoado, a abençoada vem e corta. Você acaba destruindo a sua família, achando que está no movimento de salvamento. Espaço, gente. Irmão precisa de espaço um com o outro. Marido e mulher precisam de espaço um com o outro. Pais e filhos precisam de espaço. O espaço é qual? Para que cada um seja o que é. Se você se envolve no espaço do outro, se você não respeita o seu espaço, se você interfere os espaços alheios, você cria toda uma disfuncionalidade pessoal e desequilibra todo um sistema que você faz parte. Então meditem sobre isso. Honrar pai e mãe é importante, mas viver a sua vida é muito importante. E no momento que você vive a sua vida e vive bem e vive com felicidade, você naturalmente harmoniza as pessoas à sua volta. Para com essa síndrome de salvador, porque no fundo você não é o herói da história. Você está sendo um vilão. Sabe aquele herói que salva a cidade do monstro e destrói a cidade toda no processo? É o que esses heróis familiares fazem. Eles acham que fazem porque são movidos por amor, por senso, por bondade, por nobreza. E estão destruindo tudo. Porque não para num elemento, não analisa. O seu papel não é salvar ninguém. O seu papel é salvar a si próprio, é iluminar-se a si próprio, é amadurecer a si próprio. Se você não amadurece, você não vai salvar ninguém, você não vai ajudar ninguém. Agora, quando você está bem aspectado na sua vida, quando você é feliz, quando você está maduro, quando você está evoluído, sem fazer esforço, sem ultrapassar o lugar de ninguém, você naturalmente harmoniza as pessoas à sua volta. Se a água que jorra de você é uma água pura, ela vai limpar as pessoas que estão ao redor, sem peso, sem dificuldade. Se algo está sendo pesado, difícil, complicado, está errado. Você não tem que carregar ninguém. Nem sua esposa você tem que carregar. Mas você tem que assumir o papel dela de esposa. Seu marido, seu namorado. Gente, amar pai e mãe, mas vivenciar a sua vida. Se você não viver a sua vida, você está desequilibrado. E você provavelmente está desequilibrando mais gente junto com você. Tá bom? Esse é um conhecimento muito importante que todo espiritualista deve ter. Comenta aqui embaixo o que você pensa a respeito disso, conhece alguma história, discorda, quero ouvir a opinião de vocês aqui abaixo, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio, que você consiga sanar essas amarras da sua vida e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!